Opa, e aí, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar começando uma nova série, um novo quadro aqui no canal, né? Que vai correr paralelo à série de reviews de todos os arcos, né, da série clássica. Que vai ser review de histórias, principalmente áudios, majoritariamente áudios, que se passam durante a temporada que eu tô analisando, né? Então, nesse caso, eu tô fazendo review da primeira temporada, né? Então eu vou fazer review de áudios que se passam na primeira temporada. E vou começar com os 3 áudios do Lost Stories do primeiro autor, né? E começando, obviamente, com esse The Fragile Yellow Arc of Fragrance. Você provavelmente já sabe como funciona esses vídeos de review, né? Mas caso você não saiba, é bem simples. Eu pego, nesse caso, um áudio, né? Eu analiso o plot, analiso a história, analiso os personagens, o pacing, sound design, soundtrack, dou uma nota no final e... obviamente tem spoilers e eu realmente recomendo tu ir escutar essa história, porque é só 35 minutos, é uma parte só, é bem legal, recomendo bastante, assim. E... era isso que eu queria falar aqui no começo, então já se inscreve e bora pro vídeo. A história, ela é curta, ela é só uma parte, é 35 minutos. Mas ela é muito bem escrita, é bem legalzinho, assim. Fragrance, o planeta, é muito bem escrito e pro tamanho da história tem um world building muito bom até e muito criativo. O autor, assim, foi quando ele construiu o planeta. Os personagens principais, né, o Tyler Simon, o Doutor, a Susan e a Bárbara, eles são bem escritos. Os personagens secundários também, mas não tem muito o que comentar sobre eles, porque, né, eles têm um tempo limitado de exposição, assim, né, porque são, tipo, 4, 5, você tem 35 minutos pra fazer isso, você tem que focar na Bárbara e no Nathan. Que, falando nisso, eu acho muito interessante, tá? É uma ideia muito legal, assim, principalmente considerando a época que foi feito essa história. Anos 60, começo dos anos 60, primeira temporada. Você fazer uma história sem vilão, sem inimigo, sem alienígena, assim, uma história focada nos personagens, uma história focada no romance entre 2 personagens, é uma coisa muito interessante, muito criativa de você fazer. E eu acho que é bem executado até, muito bem executado. Mas poderia ser mais. Acho que poderia ser mais. Eu vou falar um pouco disso depois. O final é, tipo, a parte mais forte, assim, nesse áudio. Bom, o world building também, a descrição do planeta é também uma parte muito forte. Mas o final também é muito forte, assim. E agora uma coisa que eu quero falar, assim, é, tipo, por que essa história não foi feita? Porque eu acho que ela é muito diferente do que estava sendo produzido na época. Porque o que estava fazendo na época é Unearthly Child, The Daleks, Marco Polo, essas histórias grandonas assim, sabe? De bastante ação até. E você tem agora uma história que é uma parte só, que foca 100% nos personagens e foca muito mais ainda na Bárbara e num outro personagem secundário. Tipo, eu entendo muito por isso não foi feito, porque é muito fora do tema, sabe? Muito fora do molde das histórias que estão sendo produzidas na época. E também, pra falar a verdade, eu não acho que ela é tão boa assim, tá? 35 minutos, é rápida, uma história rápida, 35 minutos legais, assim, não é arrastada. Mas poderia ser mais. A história poderia ser 2 partes, eu vou falar como que poderia ser. Você poderia ter a primeira parte do Tyler Sim chegando no planeta, e você teria essa primeira parte, ela ia se passar durante um período grandinho, assim, de tempo, onde você tem os personagens se conhecendo e tal, construindo um relacionamento, assim, né, desenvolvendo mais, um pouquinho mais os personagens secundários. Aí você teria a segunda parte, que seria essa história. Eu acho que aí ficaria uma história muito boa mesmo, assim. Mas do jeito que tá, poxa, ela parece uma história meio largada, assim. É uma história muito poética, ela é uma história trágica até. Só que eu entendo, não seria uma boa história de TV isso aqui, não seria. E por causa disso eu até que gosto que ela não foi produzida e foi adaptada para um áudio, porque eu acho que é uma história que se encaixa muito melhor num áudio. Mas eu acho também que ela poderia ter sido adaptada para os short strips, né, ou para os livros, ou para Big Finish quando ela fazia, né, porque ela tem essa vibe de short strips, né, conhecendo a vibe das histórias, essa linha, ela seria assim perfeita para uma história dos short strips. Mas, no geral, ela é uma boa história. É uma boa história, ela é divertidinha até, só 35 minutos, é rápido, ela não é arrastada. Ela é poética, ela é diferente.
E principalmente quando você bota ela realmente, né, na primeira temporada, ela é muito esquisita, porque ela acaba sendo bem diferente, mas ela acaba tendo aquela mesma vibe na primeira temporada. É esquisito de explicar, assim. Mas, eu acho que poderia ter tido mais. Eu acho que se fosse daquele formatinho de duas partes, assim, que eu falei, eu acho que seria facilmente, tipo, 9, 9,5, assim. Mas do jeito que tá agora, eu dou um 8 essa história. É legalzinha, mas poderia ter mais, assim. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!